como terceiro dia da campanha, nós falamos primeiro sobre maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus conselheiro foi na segunda campanha, e hoje nós vamos falar sobre o Deus forte. O Deus forte. Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos meditar no versículo 22 ao 32, falando como tema Deus forte. Jesus Cristo, Ele é o Deus forte, é o mesmo que nós lemos lá no capítulo de Isaías 9:6. Alguém sabe de qual? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. É um Deus onipotente, é um Deus poderoso, é o El Shaddai, é um Deus que Ele está acima de qualquer coisa, porque nada é impossível para Jesus, porque Ele é mais forte e é maior do que todas as coisas que os olhos humanos possam ver, possam enxergar. Ele é maior do que tudo. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que por dele, para Ele e por Ele são todas as coisas foram criadas a partir da existência do Deus forte. Que aqui nós vamos olhar aqui sobre esse tema. Jesus anda em cima das águas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é mais forte do que qualquer coisa que possa existir. Engraçado que depois da sua ressurreição, a última palavra de Jesus foi uma declaração afirmando para todos quem Ele é. Ele disse, depois que Ele, no terceiro dia que Ele ressurgiu, Ele disse, alguém lembra o que Ele disse? Alguém pode lembrar? Foi-me dado todo. Então, já se quando era humano, ele tinha um poder limitado, que o Pai limitou a ele. Mas quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele falou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Não tem ninguém mais poderoso a partir da ressurreição de Jesus, a não ser o próprio Jesus Cristo. Ele se tornou o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O homem, ele tem poder ilimitado. Ele realmente não tem assim, tanto poder para nós podermos nem sequer chegar ao pensamento de que qual foi o poder que Deus deu para o ser humano. Só sobre os animais, isso aí é uma coisa que Deus colocou na mão de Adão. Mas o homem não tem o poder que este nome tem, o nome de Jesus. Então nós devemos sempre nos colocar que o poder foi dado a Jesus. Ele sim é o Todo-Poderoso, porque a força do homem pode acabar, mas a força de Deus, ela não acaba, ela é forte e inesgotável, ela não acaba. E me fez lembrar que quando Jesus estava aqui na forma humana, Jesus, ele nos mostrou a fonte da sua força e do seu poder, que era viver aqui uma vida repleta de oração. Todo momento Jesus, quando estava com seus discípulos, ele orava, ele estava com a multidão, ele pregava, falava sobre o reino e ia sempre no monte orar. E Jesus, ele deu um exemplo, que ele vivia uma vida de oração. Nos mostra que nós devemos também ter uma vida de oração com Ele, porque a força que Ele adquiria é justamente na oração, porque a oração, meus irmãos, ela tem poder, ela move montanha. A oração tem poder. O homem não tem poder em si, mas em Jesus nós vamos encontrar essa força, porque todos os milagres que Ele fez,
Todos os milagres que ele fez, ele estava orando. Eu me lembro que até lá na cruz do Calvário, no Getsemane, quando ele viu aquele povo falando aquelas barbaridades, ele falava assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão falando, Pai. Então, Jesus, ele viveu aqui uma vida de oração. E nesse texto que nós vamos ler aqui agora, ele me mostra 4 dicas importantes acerca do Deus forte. Ele começa no versículo 22, dizendo o seguinte: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos para entrassem no barco e fosse na frente para o outro lado do lago. Enquanto ele mandava o povo ir embora, deixa eu explicar. A multidão seguia Jesus e era difícil, o povo não queria ir onde Jesus estava, queria lá. E Jesus, como ele falava assim: não, eu tenho que ir para outro lugar. Então ele ia se despedir do povo. Então ele se despediu do povo e ia para algum lugar. E olha o que Jesus fez. Quando ele se despediu desse povo, mandou o povo ir para suas casas, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Jesus subiu ao monte para orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali só. Olha só, ele não orava 15 minutos, meia hora, ele passava um tempo enorme na presença do Pai. Isso vem nos mostrar que nós precisamos seguir o teu exemplo, passarmos mais tempo na presença de Jesus. Nós precisamos orar sem cessar, é assim que diz a palavra. É aqui a palavra que nos diz no versículo 24, que nesse momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com tanta força no barco, que o barco estava estava indo em direção ao outro vento, o vento estava batendo de frente para eles. Eles demoraram bastante para chegar do outro lado. Então, nós vimos que isso foi passando as horas. Eu pude observar o seguinte: Jesus mandou os discípulos atravessaram o mar da Galileia para o outro lado. Nós sabemos que a tempestade é uma das surpresas que eles não estavam esperando, porque quando eles foram atravessar, eles pegaram uma tempestade muito grande, e a tempestade em si é uma das maiores demonstrações de força da natureza, assim como o fogo, o vento, a tempestade, tudo isso são forças da natureza. E era muito comum tempestade justamente ali no mar da Galileia. Mas Jesus ele vem mostrar o seu poder sobre a natureza, porque Ele é o Criador, Ele que criou isso. Que tudo que foi feito foi criado foi porque Jesus existe, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então nós vimos que Jesus é mais forte do que o temporal, do que a tempestade. Ele é mais forte do que a tempestade. E nós vimos aqui um outro segundo item importante aqui, que Jesus ele é mais forte do que o medo. Vamos ver lá no versículo 25 o que aconteceu. Já de madrugada, entre 3 a 6 horas, Jesus foi até eles, andando em cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E eles gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Olha só que coisa interessante. Os discípulos reagiram com muito medo quando viram que alguém estava andando sobre a água. Imagina, uma tempestade, praticamente a chuva atrapalhava a sua visão, o vento, enfim, as ondas balançavam, eles não tinham muita visão das coisas, viram alguém andando em cima da água, uma coisa que não é muito comum você ver. O que eles poderiam pensar? É um fantasma. E foi justamente o que eles falaram: é um fantasma. Porque geralmente a tempestade ela produz um medo muito grande. Qualquer coisa que vem sobre a gente fica temeroso, fica com medo. Qualquer coisa a gente fica temeroso. Agora imagina bem, Jesus andou sobre as águas justamente para mostrar que Ele tem equilíbrio sobre qualquer tempestade que você possa passar. Jesus, Ele tem o equilíbrio. Ele mostrou o equilíbrio não só sobre a tempestade,
sobre as incertezas da nossa vida também. Ele tem um equilíbrio, e também sobre as dificuldades que durante a nossa vida nós iremos passar, porque Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu a tempestade, o vento, a chuva, o raio, o trovão. Tudo isso é superior a tudo. E se isso existe, porque Ele existe, o nome dele tem poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando as pessoas perdem o equilíbrio, Jesus aqui, ele se mantém sobre as águas para mostrar a sua força sobre os temores humanos. E mais importante, para nos ensinar que nós, juntos com Ele, nós estamos seguros. Junto com Jesus, nós estaremos seguros. Mas é uma escolha que eu tenho que fazer, estar com Jesus. Quando nós fazemos essa escolha, não existe medo nenhum. Porque eu me lembro de que no Velho Testamento, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, aquecida 7 vezes mais, Jesus estava ali com eles, no meio. E Nabucodonosor olhou e falou assim: tem alguém que está passeando aqui no meio deles. Não eram 3 homens que colocamos, eu estou vendo 4. E o quarto parece mais um filho de Deus. E era o filho de Deus que estava ali. Então, pode ser tempestade, pode ser o fogo que for, mas quando você convida Jesus para estar na sua vida, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque Jesus te equilibra no meio de qualquer tempestade. Ele vai estar com você. Terceiro, nós vemos aqui: Jesus é mais forte do que as dúvidas. Olha o que diz o versículo 28 a 31. Então Pedro disse: se é o Senhor que está aí, manda-me andar em cima da água, até onde o Senhor está. Se é o Senhor que está aí, manda, que eu vou andar sobre as águas. Eu quero ir aonde o Senhor está. E Jesus falou: vem, Pedro, venha. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Pedro andou em cima da água em direção a Jesus. Mas quando se sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me, socorre-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como a sua fé é pequena, Pedro. Por que é que você duvidou? Por que é que jogou dúvida dentro de você? Você estava indo tão bem. E aqui nós podemos ver o seguinte: quando eu li esse texto aqui, eu vi que Pedro ele foi um pouco audacioso. Senhor, Pedro pediu a Jesus: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor está. Ele foi audacioso, só que ele esqueceu de uma coisa: ele duvidou. Ele mostrou um gesto de coragem, depois ele duvidou. E essa dúvida dele foi justamente essa pergunta: se é você que está aí, Jesus, posso ir até ti. Então a gente não pode ter dúvida a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que o ser humano ele tem capacidade de pensar, mas às vezes ele prende mais nas dúvidas, nas incertezas, do que propriamente na certeza e na convicção de que Jesus vai estar com ele, do lado dele. Então nós temos que firmar em Jesus Cristo, porque Ele nos dá segurança, nos dá força para isso. Jesus havia garantido aos seus discípulos que Ele mesmo estaria do outro lado com ele. Mesmo assim, tiveram muita dúvida diante da tempestade, porque cegaram os seus olhos. Eles não creram na palavra de Jesus: vocês estarão comigo do outro lado. É tanto que eles, no desespero, no medo deles, falaram: é um fantasma que está vindo? Não. Jesus nos garante muitas promessas aqui na sua palavra. Jesus nos garante isso. E não duvide das promessas do Senhor. Elas são imensas. Só nos resta crer nas promessas de Jesus. A fé é uma convicção, nos produz a certeza e gera em nós confiança. Então tenha fé, confie em Jesus,
Não duvide, Jesus vai estar com você, mesmo que você possa estar diante de um temporal, mas Jesus vai estar sempre do teu lado para te orientar, te guiar e não deixar você cair em buraco negro nenhum. E Jesus, com isso, Ele nos dá a certeza em meio de qualquer dúvida que a gente possa ter. Eu queria falar agora rapidinho o último tópico, que é o Jesus é mais forte do que a morte. Vamos ver aqui, quando nós lemos essa passagem aqui, que Pedro pede a Jesus para salvar ele ficou com medo. Nós vimos aqui que no momento em que Pedro afundou sobre as águas, ele está pensando assim: pelo menos eu pensaria, vou morrer. Onda gigantesca, barco balançando para cá, você não enxerga nada na sua frente. Vou morrer, com certeza. É o primeiro pensamento da gente que a gente vai morrer. Mas quando Jesus estende a mão para Pedro, quando ele pede assim: Senhor, venha me socorrer, quando Jesus segura na mão dele e retira ele da água, como se ele estivesse saindo da morte, que é a certeza que ele tinha que se ele estivesse sozinho ele ia morrer, e foi ressurreto com a mão de Jesus que segurou e puxou ele da onde ele estava, naquele estado de morte, porque ele já não tinha mais muita força para poder aguentar aquela tempestade. Mas Jesus, ele venceu a morte e, portanto, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele tem poder sobre a morte. Jesus garantiu aos seus discípulos que estaria com segurança do outro lado, e então mostrou a ele que ele tem poder de ir para qualquer lugar. Jesus mostrou para eles que tem poder para ir. Quando tomou Pedro pela mão, Jesus puxou ele, salvou, mostrou que ele tem poder para dar vida e resgatar ele de qualquer situação. Então nós temos que crer, sabe? Temos que crer, porque com Jesus nos traz segurança, nos traz paz e nos traz conforto. E o mais importante, vida eterna. Vida eterna. Há três coisas aqui nesse relato aqui que eu achei interessante. Que primeiro Jesus prometeu que todos estariam do outro lado. Olha que coisa, e realmente todos foram para o outro lado. Outra coisa, retirar Pedro da água foi justamente uma prova de que você não está só. Qualquer dificuldade que você possa estar, com Cristo no barco você vai estar muito bem. E terceiro, entrar no barco. Olha só que coisa, olha o versículo 32. Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou. Nós temos, quando éramos crianças, aprendemos o corinho: com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Então nós temos, queridos, que essa certeza que Pedro teve quando Cristo segurou ele na mão e tirou ele das águas profundas e trouxe ele para uma vida do lado dele. E quando ele entrou no barco, quando Jesus entrou no barco com Pedro, a tempestade cessou. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 8, fala assim: quem é esse que até o vento do mar e a tempestade obedece? Quem é esse que quando chega, cala-te vento, cala-te, e a coisa acontece? Esse é Jesus Todo-Poderoso. Foi a segunda vez que acontece isso com os discípulos. Não foi a primeira vez essa. Está no capítulo 8 lá, do próprio livro de Mateus, fala sobre isso. Dá uma olhadinha depois, vocês verem que coisa maravilhosa é isso. Então, eu queria concluir a seguinte coisa: não existe força maior no mundo do que a presença de Jesus na nossa vida. Não existe. O seu poder é infinito e inesgotável. Quando os discípulos viram a tempestade, se acalmaram, eles ficaram maravilhados de ver o poder que há nesse nome, no nome de Jesus, e começaram a glorificar a Deus. Também
devemos fazer isso, porque Jesus é superior aos temporais que enfrentamos, mais forte do que os nossos temores, está acima de toda dúvida que nós possamos ter, e Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Lembra que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que Deus abençoe essa tarde.